Filipenses capítulo de número 2, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Filipenses é uma carta em particular que é denominada Carta da Alegria. No entanto, o apóstolo Paulo, ao escrevê-la, se encontrava preso. Aleluia. Mas creio que a alegria de Paulo não era outra, senão a sua condição de preso, porém a palavra do Senhor não estava algemada. Ele se encontrava passando por tribulações, contudo para ele, aleluia, o viver para Cristo era lucro e ganho, e tudo o que passasse ou enfrentasse por amor de Cristo valeria a pena, se vilipendiado, se insultado, se açoitado ou afrontado pelo amor do Evangelho, pelo amor da verdade, tudo isso valeria a pena. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilha, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e também debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, a epígrafe do texto diz o exemplo máximo da humildade. Glória a Jesus. Tem um dos termos da eclésia, da igreja, que é função, é cargo dos homens de Deus que resolveram dedicar-se ao serviço do Senhor, que se chama diaconia ou diaconato. O diaconato significa servir. E ninguém mais serviu do que Cristo Jesus. Ninguém mais tomou verdadeiramente o significado da servidão, o significado de viver para os outros, a expiação trazida por Jesus Cristo, como forma de nos reconciliar com o Pai. É o exemplo máximo da humildade. Porque alguém como ele, a encarnação do Verbo, que veio segundo a piedade de Deus, um dos maiores mistérios da humanidade, agora vem ele, sofre as agruras de um ser humano comum, enfrenta as dificuldades de um ser humano comum, contudo não erra, não peca, permanece fiel e ainda tem palavra de sabedoria para repartir com os seus, ainda tem, louvado seja, exemplo de vida para compartilhar até a eternidade. E esse mesmo Cristo Jesus, no mistério da piedade, onde a criatura humana já estava fadada ao pecado, já estava destinada à morte, pois o salário do pecado é a morte, ele agora resgata e reconcilia com ele mesmo e com o Pai a criatura humana que estava afastada do plano. Meus irmãos, infelizmente, nós somos criatura de Deus? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Nos consideramos abençoados por Deus? Sim. Mas contudo, nós herdamos muito mais de Adão do que de Cristo. Por isso o símbolo do batismo ele é tão forte na vida do cristão, porque o cristão ele precisa morrer, sepultar o velho homem naquele momento. É como se Adão tivesse morrido, é como se aquela herança que nós herdamos de Adão, fadada, inclinada ao pecado, tivesse morrido naquele instante. E agora o homem espiritual, a mulher espiritual, renasce nas águas. Perdão, irmãos. Renasce nas águas como símbolo, glória a Deus, de um rejuvenescimento, de um renascimento, de uma ressurreição, de ordem espiritual, agora vivendo como nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. A proeminência, meus irmãos, da vida de Cristo
É como um fio de escarlata que une a criatura humana à criatura divina. É como um fio de escarlata, a linha tênue que segura na mão do homem nos momentos da dificuldade, nos momentos em que nem mesmo nos entendemos. Temos a Cristo a quem recorrer, louvado seja Deus. O propósito máximo da encarnação de Cristo é contemplar, louvado seja Deus, o resgate das nossas almas. É o cerne do Evangelho da salvação. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 1, 2 e 3. Coríntios capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Muito obrigado, obreiro Laí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, venham lembrar a vós o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, Paulo afirma, reafirma, contempla, aleluia, aquilo que já foi dito e pregado nesta noite. Que, aleluia, o cerne do Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo Jesus para resgatar a humanidade. Paulo prega à igreja de Corinto e afirma: ora, meus irmãos, é crer em vão se não tiverdes aprendido que Cristo morreu por nós quando nós ainda nos éramos devedores, quando nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados. Louvado seja Deus. A morte de Cristo simboliza para o cristão um resgate. A morte de Cristo é o preço do castigo pelo pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 6. Os irmãos possam abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 6, para a glória do Senhor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o qual Jesus Cristo a si mesmo se entregou em resgate por todos. Testemunho esse que deve se prestar em tempos oportunos. Glória a Deus. Tempo da apostasia, o tempo que estamos vivendo. Tempo da mornidão, da frieza espiritual, do recurso em que o crente só se aproxima atrás de benesses. Só se aproxima do Senhor buscando, granjeando, encontrar algum tipo de benefício para a sua vida. Irmãos, que relação é a nossa para com o Senhor? Que não seja uma relação interesseira. Eu sei que muitos sofreram com os ensinamentos vazios de uma doutrina triunfalista, onde o crente, aleluia, porque diz que ama Deus, tudo irá bem na sua vida, como se os dias de chuva não acontecessem, como se os dias sombrios não viessem para a vida dele, como se a dificuldade nunca chegasse à tenda, como se o problema nunca batesse na porta. Como, irmão? A Bíblia vai dizer que quando Davi está salmodiando, ele diz assim: o Senhor é socorro bem presente na angústia. Davi, o rei escolhido ainda menino, ele diz que o Senhor é socorro na angústia. Deus não livra ninguém da angústia, Ele livra na angústia. Deus não livra eu e você da cova, mas Ele livra na cova. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, que o nosso entendimento, que o nosso amor pelo Senhor não seja uma relação interesseira de somente querer obter dele algum tipo de lucro ou benefício. O único benefício próprio que Deus nos concede é a salvação. O resto, aleluia, é serviço, é intercessão, é manifestação do amor dele para com o próximo. Louvado seja Deus.
E aí, meus irmãos, que coisa linda é quando o cristão assimila e entende que ele é, como Paulo dizia, embaixador de Cristo. O que é o embaixador? Senão aquela figura diplomática que aonde vai ele carrega aquela nação com a sua postura, diplomacia, com o seu compromisso, com a sua responsabilidade, com o seu equilíbrio. Já pensou, irmãos, se nós para onde formos levarmos a Cristo com toda a diplomacia, com toda a sabedoria, com toda a equidade, com toda a honestidade, com toda a pureza que tem no Evangelho, não ensinando os irmãos, aleluia, coisas que não estão na palavra, porque é o costume de muitos nesses últimos tempos de transformar a igreja num símbolo mundano ou num símbolo, aleluia, de bolsa de valores, em vista para receber. Irmão, o que a gente pode investir no reino espiritual, nós vamos receber em benesses espirituais. Não é, aleluia, intercedendo pelo irmão que você vai ficar rico, mas é intercedendo pelo irmão que Jesus quebra as algemas e grilhões lá no meio da tua família. É intercedendo pela vida dos outros, é pregando para os outros que em secreto o teu Pai te recompensa e abençoa a tua vida. É juntando pérolas diante de Deus com o nosso serviço que encontramos graça diante dele. Mas esse evangelho fajuto, barato, onde nós temos que, aleluia, barganhar com o Senhor, ele não é verdadeiro. Esse evangelho não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico nos ensina que Cristo morre, é o cerne da nossa vitória, que o resgate foi feito, aleluia, para que isto seja pregado em tempos oportunos, que as pessoas que hoje você encontre e vejam uma situação de frieza, uma situação de total apostasia, de desistência, de desânimo do evangelho, que você possa levar algo de Deus para a vida delas. E muito mais, irmãos, fica triste quando você conhece alguém que caiu da fé, provou o dom celestial, conheceu as coisas espirituais e abandonou o caminho. Meus irmãos, o esforço é maior para tentar conduzir ao caminho. Só Cristo é quem tem essa autoridade para fazer uma obra redentora na vida daquele, como dizia o apóstolo Pedro: a porta lavada voltou a roçar na lama, o cachorro voltou a lamber o próprio vômito. Precisamos olhar para a nossa vida e vê-la como uma dádiva de Cristo, como um presente, resgatando a nossa vida do inferno e nos conduzindo a Ele num céu futuro de glória. Abra sua Bíblia aí, irmão, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Paulo escreve esta igreja cheia de dons, orientando a elas acerca da majestade do sacrifício de Cristo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por intermédio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, sabendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ei, crente, acorda! A palavra da reconciliação é tua. A palavra da reconciliação é minha. A palavra da reconciliação foi confiada às nossas vidas. Louvado seja Deus. O Senhor, por intermédio de Cristo, entrega seu Filho para unir a humanidade com Ele de novo, outorgando um novo testamento, garantindo uma nova e viva esperança. Agora estamos debaixo de uma graça, de um favor imerecido. A dívida que constava pelos nossos pecados foi paga. E agora a palavra da reconciliação nos foi confiada. Por que, irmão? Porque aquele que prova da reconciliação, ele desfruta de uma alegria indizível. Ele desfruta de uma alegria que é como dizia João, é de tal maneira. A explicação para aquele que confessa Cristo e passa a viver com Jesus é tão tremenda que ele não consegue demonstrar, qualificar ou quantificar por meio de palavra o quão bom é confessar o nome do Senhor diante dos homens. É dizer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É dizer que Ele é a esperança de nossa vida. É dizer que Ele, aleluia, nos outorgou o direito de filho. É dizer que
gozo que ninguém pode arrancar. Pode faltar o pão, pode faltar a saúde, pode faltar, aleluia, o teto, mas não faltando a presença dele, ainda temos tudo. Louvado seja Deus. Triste, irmão, pobre, miserável, nu é aquele que não tem a presença de Deus, é aquele que não tem a partilha do Espírito Santo, é aquele que não tem a comunhão, aleluia, com o Filho de Deus em seu coração. Que no nosso íntimo nunca nos falte a comunhão, nunca nos falte a partilha, nunca nos falte, aleluia, os momentos de intimidade com o Senhor, mesmo fraquinho, mas não deixe de ter os momentos de ajoelhar com o Senhor, derramar as lágrimas e abrir o coração. Nos momentos de dificuldade, nunca deixe de cantar e bendizer ao nome dele. Nos momentos de aflição, nunca se esqueça do resgate e da reconciliação que ele fez para com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma coisa interessante aqui sobre a morte de Cristo. Desenvolveram os homens algumas teorias que são estranhas, que o resgate que Cristo fez por nós teria sido pago ao adversário. Eu não creio nisso. A Bíblia não nos dá a entender. Irmão, mas é porque uma coisa ruim é que faz a gente pecar. Então, se a gente peca, nós estamos devendo. E se estamos devendo, devemos, obviamente, coisa ruim. Não! A Bíblia nos ensina o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Todos os homens pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Então, todos os homens se encontravam na condição de pecador, devedor, desgraçado, condenado à morte. Aí o que acontece para com a nossa vida? Cristo vai lá no Gólgota, aceita o plano do Senhor, encrava toda a vergonha do adversário, porque ele cumpre o plano, rasga a cédula de ordenanças que havia contra nós. Então o resgate é feito mediante a justiça, mediante ao pagamento ao próprio Deus, pois foi o próprio Senhor quem instituiu a lei. Satanás não arbitra nada. Satanás não determina regra nenhuma. Quem determina e arbitra é o Senhor. E pela justiça de Deus, a misericórdia foi encontrada na pessoa bendita de Jesus. Ele foi a propiciação, ele foi a preparação, a substituição do madeiro para a minha e a sua vida. Irmãos, a Bíblia é linda por conta de suas alegorias, por conta de suas metáforas e comparações. Se você observar, quem está sendo solto hoje? Aleluia! Quem foi solto no dia da confissão? Não foi Barrabás, foi eu e você. Aleluia! Quem deveria ter sido crucificado? Eu e você. Barrabás é só um exemplo de que nós, aleluia, substituímos Barrabás naquela história, e Cristo nos substitui lá na cruz, porque era o que restava para nós: a morte de maldito, porque o pecado torna o homem amaldiçoado, o pecado torna o homem desgraçado, o pecado torna o homem destituído da misericórdia do Senhor. E aí entramos em uma outra questão não menos importante. Muitos querem negar a eleição do Senhor, muitos querem negar a escolha de Deus, mas segundo a própria justiça de Deus, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Deus poderia ter fulminado toda a humanidade, Deus poderia ter mandado uma saraivada de fogo sobre a terra, porque dilúvio não poderia mais, ele já tinha dito pela sua própria palavra e julgado por si mesmo que ele não o faria. Mas a humanidade pecou. E como encontramos essa misericórdia? A graça da eleição, ela é revelada quando Cristo a seu tempo morre por nós, quando Cristo nos chama, quando Cristo nos justifica, quando o Senhor, quando Deus Pai, quando Deus Filho, Deus Espírito, confabulando a história da humanidade, já havia determinado que eu e você seríamos pessoas que a revelação da palavra teria chegado ao coração e teríamos entendido o compromisso de ser escolhido do Senhor. Então, meu irmão, a morte de Cristo não foi um resgate pago ao adversário, foi um ato de justiça, um resgate da nossa alma mediante a justiça de Deus. Deus não é injusto, Deus é tão maravilhoso e perfeito. Qual a estratégia de Satanás? Criou todo aquele enredo, todo aquele engodo, todas as horas penosas de aflição, de sofrimento.
cuspe na face, escarro, batida de caniço na cabeça, coroa de espinhos ali na cabeça de Jesus. Tudo aquilo era para causar no Filho de Deus um sentimento de que eu não precisava estar passando por isso. Não, o pecado não é meu, o erro não é meu, eu não precisava disso. E até assim, meus irmãos, o inimigo ele não desiste. Lá na cruz do Calvário, asfixia, e como um rito do Antigo Testamento, o Senhor nunca aceitou sacrifícios de carne sufocada. Deus não aceita sacrifício nenhum em que o animal ele é morto ou asfixiado. E agora Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Satanás queria asfixiá-lo para que um sacrifício fosse invalidado. Mas o que acontece é que Cristo rende e entrega o Espírito. Brada, está consumado, morte me leva. E antes que fosse asfixiado, antes que lhe fosse algum osso quebrado, ele morre no seio da terra para resgatar a humanidade. E a justiça de Deus se cumpre em tudo aquilo que já havia sido predito. Louvado seja Deus. Segundo a justiça, meus irmãos, não é segundo o inimigo. Nós temos uma dificuldade de entender que o nosso adversário ele é forte, ele é sábio, ele é astuto, mas nós podemos vencê-lo por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos a autoridade para vencê-lo. Nós não podemos superestimar o adversário e nem tampouco subestimá-lo, mas precisamos nos colocar na condição de filho e entender que tudo que Cristo passou, sofreu e consumou foi porque nos amou. E para amar alguém assim, é porque esse alguém é importante. É porque essa criatura tem um valor para Deus. Quantos hoje, jazendo em uma cama, em um fundo de uma rede, achando que ninguém os ama, não acreditando nos atos de amor de que um homem há mais de 2000 anos atrás entregou a própria vida. Ah, meus irmãos, somos especiais, somos tão importantes que temos como preço de resgate da nossa alma o sangue carmesim de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, amado irmão, em nome do Senhor, em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Romanos é o segundo livro logo após os Evangelhos. O primeiro livro após os Evangelhos é Atos, o segundo Romanos. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Olha como Paulo exemplifica o amor do Senhor para com a nossa vida. Mas Deus prova seu amor pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Fomos resgatados. O amor do Senhor nos tomou das garras de toda a condenação e dor. O salário do pecado, aleluia, foi pago, encravado na cruz, a dívida que constava contra mim e a sua vida. Meus irmãos, o fato da ressurreição, durante um tempo os homens quiseram duvidar ou questionar sobre o corpo de Cristo Jesus. Não havia como identificar. Muitos acharam até um suposto manto que teria sido envolvido o rosto, o corpo de Cristo Jesus, e o chamam de sudário. Mas nós queremos aqui, meus irmãos, lembrar que, diferentemente de alguns entendimentos religiosos, o nosso Cristo, ele não está objetificado ou pendurado ainda em uma cruz. Ele já saiu de lá. Ele foi morto no seio da terra, ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Esse negócio, aleluia, de se engodar, achando que, aleluia, Cristo, fizeram ali algo para esconder que ele não tinha ressuscitado, ou que tiraram o corpo de lá para que ninguém visse e cresce na história da ressurreição. Meus irmãos,
todas essas teorias caem por terra. A pedra que ficava fechando a porta dos túmulos precisava de muitos homens para empurrar e tirá-lo de lá. Quando Maria Madalena foi visitar, quando os homens foram, glória a Jesus, o túmulo está vazio, a prova de que ele ressuscitou, ela é real. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou-se para dentro do túmulo, e viu 2 varões vestidos de branco, anjos, sentados onde o corpo de Jesus foi colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz onde o colocaste. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse em hebraico: Rabi, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter depressa com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena nos seus discípulos, viu o Senhor, e contava que ela lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o fato da ressurreição é a comprovação bíblica de que todas as promessas concernentes às falas dos profetas se cumpririam. Era a boca de Deus falando com os homens, era o cumprimento da verdade, era o cumprimento da palavra de Deus ali em loco. Que o pão da vida que desceria aos céus, que o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que a oliveira verdadeira estava naquele lugar para resgate de muitos, morreria no seio da terra e geraria muito fruto. A aparição de Jesus era para testificar a eles que ele verdadeiramente era o Messias prometido. Ainda que tivessem visto sinais, ainda que tivessem percebido pelos ensinamentos, pelos apontamentos da lei e da Torá, eles ainda tinham dificuldades na compreensão de Cristo Jesus. Pedro teve que negar 3 vezes para lembrar-se daquilo que Cristo havia falado para ele e de que ele realmente era o Messias. E quando Cristo volta a ter com Pedro, Pedro afirma o compromisso 3 vezes de que amava ao Senhor. Meus amados, ressurreição de Cristo foi a realidade da palavra se cumprindo. Louvado seja Deus. Era um corpo real. Alguns queriam ver as marcas dos cravos, queriam tocar para saber se era ele ou se era um espírito. E aí, meus irmãos, aleluia, fica um paralelo para muitas doutrinas que se ensinam por aí e que é preciso refutar. Não se vê espírito. Vamos parar com essa mentira de que eu estou vendo o espírito, diz que não está vendo. Você pode ver um demônio se materializar ou um anjo se materializar, porque quando Cristo aparece, ele aparece num corpo ressurreto carnal, depois ele assume aos céus em corpo espiritual. Espírito não se vê, a não ser que ele se dê a materializar. E detalhe, irmãos, vamos vigiar. Anjo não vai aparecer para você para dizer: olha, cuidado, você deixou uma panela no fogo. Anjo não vai aparecer para você: cuidado, a torneira da pia está aberta. Anjo não vai aparecer para você: ei, diz para o teu irmão
que ele está, gastando demais, está fazendo isso demais, está fazendo aquilo. Não, irmãos, os anjos vinham com mensagens tremendas e importantes, vinham reafirmar que Cristo tinha ressuscitado. Então o anjo não aparece de bobeira para a vida de alguém, como muitos gostam de dizer. Pasmem, irmãos, na cidadezinha pequena como a nossa, ainda há crente que diz que conversa com o morto, crente que diz que conversa com os mortos. Pasmem, eu já ouvi gente dizer: não, pastor, ele conversou com fulano que morreu, fulano está no bom lugar. Mentira, irmão. Quem morre está em sono, aguardando a manifestação do Senhor. Esse negócio de quem morre não volta, não. Olhe para Lázaro e o fazendeiro rico. Manda Lázaro de volta. Estou aqui no inferno, minha família vai se perder todinha. Manda Lázaro lá, meu pai Abraão, para que ele possa pregar os meus. Quem morre não pode atravessar o abismo que há nas dimensões entre céu, terra e inferno. Então esse negócio de crente que conversa com o morto, isso aí é balela, isso é armadilha de Satanás. A Bíblia diz de um camarada, viu? Que era rei, escolhido pela nação, bonitão, fortão, Saul o nome dele. Inventou de conversar com os mortos, perdeu o reino, perdeu o prestígio, enlouqueceu e ainda morreu. Meus irmãos, esse negócio de conversar com os mortos, isso não procede de teoria bíblica, não. Isso é heresia. Não vou nem dizer heresia, é heresia. Miolo que pode. Isso é conversa de gente esquizofrênica que precisa urgentemente de um tratamento psicológico. A morte de Cristo e a sua ressurreição evidenciam o cumprimento da palavra. E engraçado, né, meus irmãos, que na hora de dizer que está vendo isso, aquilo, outro, vendo o vulto visar, soltando profetada no povo, não observam a palavra, nunca examinam pela palavra. E nós que estamos ouvindo essas pataquadas, precisamos examinar tudo e julgar segundo a palavra. Não aceite que ninguém venha falar algo para você sobre que viu, que sentiu, que tocou, que não sei o que, se não for segundo a palavra. Porque senão, irmão, é engodo do adversário. Lembre de Saul. Foi conversar com a média espírito de Endor. Aí, quando foi o fim de Saul? Saul ficou tão louco que precisava que Davi dedilhasse a sua arma e salmodiasse para os demônios morrer, fugir da vida dele. Meus irmãos, a natureza do corpo ressurreto de Cristo é manifestada também em João 20:20. O significado da ressurreição. Para Cristo provou que ele era o Filho de Deus. Para os homens, que era o nosso Salvador. Para os cristãos, que ele é o cabeça da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Gálatas, Efésios. Nós vamos lá, meus irmãos, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 1, versículo 19 em diante. O qual a suprema grandeza do seu poder, para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar-se à destra nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de todo ser espiritual que governa as regiões, acima de toda potestade, acima de todo ser espiritual que tem poder, acima de todo domínio, acima de todo ser espiritual que governa alguma legião de anjos, de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Em todas as gerações, o nome de Deus é exaltado. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus outorgou a Cristo toda esta autoridade, aleluia, tornando ele como cabeça da igreja, tornando ele como bispo e pastor de nossas almas, fazendo com que ele seja tudo em todos. E se esse todos, esse povo não tiver Cristo,
percebe-se que são vazios, são nuvens sem água, são como pessoas agitadas pelo vento que vão para onde essa heresia os levar. Precisamos observar: a ressurreição de Cristo torna Cristo o cabeça entre os homens. E agora, meus irmãos, nós nos referendamos a Cristo. No Antigo Testamento eles consultavam Urim e Tumim. Eram pedras sacerdotais que viviam na escola do sacerdote para consultar a vontade do Senhor. Hoje você não precisa disso. Você não precisa de artifícios. Você tem livre acesso. O véu do templo foi rasgado. Há oportunidade para todo crente se ajoelhar e conversar com Deus. Há oportunidade para fazermos uma circuncisão, que é símbolo da aliança, em nossos corações e não no nosso corpo, para que possamos nos aproximar de Deus e termos uma aliança com Ele. Meus amados, o ministério atual de Cristo revela Ele como o último Adão e a nova criação do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois que assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois do espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Pois assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Glória a Deus! Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Transformados seremos para podermos encontrarmos com Cristo. Mas Paulo também fala aqui, meus irmãos, que mesmo sendo a imagem de Adão, homem terreno, a primeira criação, somos também semelhantes ao segundo Adão, Cristo o Nazareno, que não é alma vivente, mas é espírito vivificante. Então nós temos a capacidade, pelo amor, pela obediência à palavra, pela vivência da pregação, pelo costume, aleluia, ininterrupto, de pregar e viver a palavra, manifestar a Cristo a vida dos homens. O último Adão e a nova criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, irmão, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. A primeira casa edificada por Deus foi Adão, como alma vivente, como alguém que foi criado para viver. Cristo como Espírito vivificante. Seu ministério de 33 anos e meio é, aleluia, para que os homens pudessem viver por intermédio dele, encontrar a vida eterna através dele. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Meus irmãos, aliás, Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 24. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 em diante. Colossenses fica após Filipenses no Novo Testamento. Versículo 18 diz assim: Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os que dormem, para que em todas as coisas tenha ele a primazia. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Oh, glória! Então, meus irmãos, ele dá aos seus herdeiros, por adoção, por fé, a oportunidade também de ressuscitar com ele. Glória a Deus. Porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Ele fez a paz pelo sangue da cruz. Por meio dele reconciliou tudo consigo mesmo, seja na terra, seja no céu. Irmão, a plenitude do sacrifício é tão tremenda que se houvesse qualquer coisa para reconciliar no céu, tinha sido reconciliado. E a vós outros também,
que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora provém que vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante o Senhor, santo, inculpável, irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nas minhas aflições e sofrimentos, porque preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmão, Paulo diz para nós: ei, você que ama Cristo e a sua vinda, está enfrentando dificuldades, se alegre, porque você preenche tudo na sua vida, todo e qualquer vazio, entendendo que é participante do reino, é participante do ministério, é participante da igreja, é participante do corpo, aleluia, é alma vivente, cheia de espírito vivificante do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, o efeito do ministério atual de Cristo na sua ressurreição nos torna sua igreja e seu corpo. Glória a Deus. Meus irmãos, João capítulo 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Diz o seguinte, versículo 1: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este porteiro ele abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe permanecem, vai ele adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Que mensagem de Cristo Jesus! Quem passa pelo aprisco salteando, ladrão e salteador, é uma visão do próprio adversário, que vem roubar, vem saquear as vidas, as ovelhas de Cristo que estão no aprisco. Mas quem é de Cristo ouve a sua voz e foge, porque obedece à voz daquele que é o pastor, não a voz do ladrão, não a voz do salteador, não a voz do inimigo. O próprio Cristo, falando sobre isso, sobre ele ser o bom pastor, ele diz que as suas ovelhas escutam, reconhecem a sua voz. Irmão, a ovelha, ela não tem o costume de erguer a cabeça, ela sempre vive com a cabeça baixa, mas ela atende à condução do seu pastor não precisa bater nelas. Por isso Cristo, ele não açoita a sua igreja, ele a orienta e ela ouve a sua voz, mas quem não ouve fica disperso, correndo o risco de sair do aprisco e ser devorada pelos lobos. Que nós venhamos entender este mistério e que sejamos nós ovelhas de Cristo Jesus, entregues, rendidas, com a vida devotada a serviço do Mestre. Irmãos, Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Temos Cristo Jesus apresentando-se a si mesmo como uma árvore frondosa que frutifica. João 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê ainda mais fruto. Se vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Glória a Deus. Meus irmãos, Cristo Jesus acendeu o seu ministério numa árvore frondosa, e que agora a responsabilidade de frutificar é nossa. Mas ele diz: ei, os frutos não são de vós mesmos. Aí, irmãos, é onde eu fico assim, revoltado, quando escuto um carro de som. Venha e receba seu milagre, venha e pegue a sua bênção,
venha e receba isso, receba aquilo outro, tome posse disso. Irmão, o fruto vem dele e tem que estar ligado nele. Nós que somos os ramos, não produzimos fruto de nós mesmos. O crente ele precisa parar com esse negócio de que eu orei e o fulano foi curado. Você só foi canal, você só foi instrumento. Você orou e quem fez o milagre foi Deus e o seu Santo Espírito. Nada é produzido pelo ramo se ele não estiver ligado na videira. Nada o ramo pode fazer se Deus não estiver com ele. Irmãos, simples, cartilha do crente. O Senhor diz para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. O Senhor lhe diz que sem Ele, o pastor não pode nada, o obreiro não pode nada, regente não pode nada, senhora não pode nada, qualquer criatura humana tem poder algum. Sem Ele, nada podemos fazer. Quando nós olhamos para Cristo e o seu ministério, como bom pastor, observamos a sua direção de cuidado para com as suas ovelhas, para com seus filhos. Quando olhamos com a videira e os ramos, olhamos e observamos que Ele nos conduz a frutificar. Ele nos orienta a produzir frutos, frutos espirituais. Porque aí vai ter aquele irmão, porque prosperou financeiramente, mérito também da sua capacidade, portas que Deus abriu, achar que a finalidade do Evangelho é frutificar materialmente. Irmão, eu sou um homem muito abençoado porque Deus me deu isso, deu aquilo, deu aquilo outro. Lembre-se que nada que você tem te levará para o céu. Nada que você carrega material pode te conduzir ao céu. Mas os frutos espirituais denotam que há a presença do Espírito. E o Espírito Santo é selo da promessa, da possessão de Deus, que será resgatada. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira epístola de Pedro, antecede as epístolas de João, capítulo 2, versículo de número 4 em diante. Olha o que diz o texto: cheguem a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus ela é pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Ei, Cristo nos chamou para a santidade e para sermos sacerdotes na nossa casa, do nosso lar, na nossa família, de onde quer que coloquemos os pés. Somos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jejum, louvor, oração, dedicação à palavra, pregação do Evangelho, glória. Por isso está na Escritura: ponho em Sião uma pedra de esquina, uma pedra de edificação, uma pedra de alicerce, crente. Ela foi eleita e preciosa. Quem crê nela não será envergonhado. Os que creem em Cristo não passam vexame. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Ela veio ser a principal, a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também já foram condenados. Irmãos, observe que profundidade de Pedro. Um simples pescador, depois de se aproximar de Cristo, aprende e desenvolve uma qualidade teológica tremenda. Ele compara Cristo como o alicerce de todo fundamento humano, como Cristo o alicerce de todo cristão. E se nós não estivermos com a pedra de esquina fundamentada nos nossos corações, seremos reprovados e rejeitados por Deus. E ainda tem mais: a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus, ela é pedra de tropeço. E quem tropeça nela, tropeça na palavra. Olha o que o Senhor está dizendo: ei, todo aquele que tropeça na palavra, todo aquele que não observa a palavra, está rejeitado, está reprovado. E aí, meu irmão, o que nós queremos? Ouvindo mensagens antibíblicas, nos envolvendo com movimentações que não são de Deus. Irmão, ninguém nessa igreja é proibido visitar canto nenhum. Estou falando isso para reflexão nossa. Mas há muitos ambientes que somos convidados
que as mensagens não são bíblicas, que as pregações não são da pedra de esquina, não são de edificação, são pedras edificadas por mão humana, coisa de homem, cargas que impõem aos outros que nem eles mesmos suportam carregar. Nós somos sacerdotes, irmãos. Isso é sacerdócio real. Fica para esse crente bonito, irmão. Você tem a autoridade de Deus para interceder pela sua casa. Você tem a autoridade do Senhor para determinar, aleluia, em o nome santo de Jesus, que haverá transformação naquele lar, onde a palavra será pregada, onde as orações permanecerão, onde o louvor estará nos lábios de cada um. Nós temos autoridade para estarmos firmados em Cristo e termos a segurança de um dia nos encontrarmos como Josué. Ah, Israel, vocês não querem não? Tá certo, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Vocês querem não, né? Mas eu e minha casa servimos ao Senhor. A segurança que só Cristo Jesus dá. Seu ministério também é um ministério de intercessão. 1 Pedro diz o seguinte, que a pedra, a gente olha o texto, versículos 5 e 6 diz o seguinte, que ele está à destra do Pai a interceder, nos tornando aprovados, eleitos pelo Senhor. Então, se somos sacerdotes de um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, se somos o sacerdócio real, o sacerdote ele fazia o que no passado? Fazia oferta pelo pecado, levava todas as aflições dos irmãos para os pés de Deus, para que eles encontrassem o perdão do Senhor. Vamos. Está na hora da gente tomar a posição de sacerdote. Está na hora da gente pegar as cargas dos nossos e entregarmos no pé do Senhor. Não me responda. Há quanto tempo você não se dedica à oração em favor da vida dos seus? Eu sei que antes de dormir, você, Senhor, abençoe esse, aquilo. Mas, propósito. Eu tenho me sentido falho e tenho sentido uma cobrança de Deus, um propósito meu, sabe? Porque todos os dias eu entrego parentes, amigos, igreja, família, apresento, mas eu preciso de uma apresentação sacerdotal para a vida de alguns. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um dia que o Senhor vai efetuar a justiça dele. E quando ele o fizer, eu quero que eles se encontrem debaixo de uma intercessão sacerdotal, onde o sacerdote ofertou pelo pecado deles. Ah, irmão, então você está querendo dizer que você vai voltar ao passado naquela substituição? Não, irmão, Cristo já morreu por nós, o sacrifício dele é pleno. Mas eu preciso fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Você precisa fazer mais pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus, no papel da intercessão, no papel da inclusão deles no seu propósito devocional diário para com o Senhor. Noivo e noiva são símbolos da prontidão do ministério de Cristo. A noiva tem que estar pronta, mas nunca está, né? A noiva sempre atrasa. A noiva não se atavia. Efésios capítulo 5 diz assim para nós, meus irmãos. Paulo escrevendo, ele orienta aos irmãos de Éfeso sobre o casamento que haverá entre a noiva de Cristo, sobre as analogias do casamento e Cristo e a igreja. 5:27. Aliás, 5:25. Maridos, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, para santificar, purificando por meio de lavagem diária pela palavra. Eu não sei como é que esta geração de crentes não gostam de pregação, não gostam de evangelho. Na verdade, gostam do coach, gostam do oba-oba, gostam da autoajuda, gostam das mensagens que elevam a suficiência do seu ego, mas não atrapalham na lapidação da tua alma. Cristo, ele lava a igreja e a purifica pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa e sem mácula.
Cristo precisa que a igreja se santifique com a palavra para se apresentar sem defeito para o casamento que ocorrerá entre ele e a sua noiva. Então, meus irmãos, os efeitos da morte e ressurreição de Cristo refletem até hoje na nossa vida. Hoje nós percebemos que Cristo ainda fala com seu sacrifício aos nossos corações. Esquece essas loucuras humanas de atualização da Bíblia, de passar pano para aquilo que eles consideram como inclusão, diversidade. Irmãos, cuidado para não tropeçarmos na palavra. Fiel é quem vigia mais, é quem observa mais. A palavra sempre será o nosso guia de regra e de conduta até Jesus nos chamar. Vamos ficar de pé? Só quem ama a palavra, vamos orar, vamos conversar com o Senhor. Ó Deus bendito e Deus amado, que a Tua palavra, meu Senhor, esteja guardada em nossos corações. Que o ministério de Cristo Jesus, em sua morte, vida e ressurreição, seja para nós símbolo da verdade do Teu Evangelho. Seja entendimento para a eleição do Senhor e escolha para as nossas vidas como herdeiros de salvação. Que seja, meu Senhor, como símbolo de um renascimento para a Tua verdade. Que seja, meu Senhor, despertamento para fazer a Tua obra e estar a serviço do Teu reino. Que seja, meu Senhor, entendimento real e verdadeiro quanto à nossa função de sacerdote da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Ó Paizinho querido, que possamos ofertar pelo pecado dos nossos que ainda não Te conhecem, que não têm lhes revelado a palavra ainda. Ó Jesus de glória, que Teu Espírito Santo abunde em nossas vidas com toda sabedoria, com todo discernimento, que haja em nós a lavagem de água pela palavra diariamente. Paulo nos orientou, Senhor, porque recebeu de Ti que o homem deve examinar-se a si mesmo, e assim comer do pão, e assim beber do cálice. Que nós, Senhor, que temos aliança contigo, venhamos observar, Pai, se estamos tomando esta posição, este ritual de maneira digna, e possamos estar à mesa contigo. Paizinho querido, que a nossa vida possa estar diante de Ti justificada. Ah, meu Senhor, que o nosso dom, que o nosso talento seja oferecido como libação em Tua presença, ofertado, meu Senhor, para a vida de muitos, como instrumento, meu Senhor, de aproximação do Evangelho, de oferta ao pecador, de uma oportunidade de nova vida e esperança no Evangelho de Jesus. Assim, meu Deus, nos conduz em paz para os nossos lares. Abençoa o dia de amanhã. Senhor, coloca a gente no nosso caminho para pregarmos para eles. Coloca pessoas, meu Senhor, necessitadas de ouvir uma palavra que venha do Teu coração. Que a Tua palavra, meu Senhor, ecoe em nossos lábios dia a dia, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.